2020, o SARS-CoV-2 era um vírus desconhecido. Como ele não circulava entre os humanos, o organismo de ninguém estava pronto para essa batalha. Mas à medida que a pandemia avançou, milhões de pessoas se contaminaram e se contaminam a todo instante. Uma expressiva maioria se recupera e desenvolve suas próprias defesas. Um estudo da Autoridade de Saúde da Inglaterra indica que a maioria das pessoas que já tiveram Covid fica protegida contra a reinfecção por pelo menos 5 meses. Mas esse foi só um estudo. Na semana passada, a revista Nature publicou outra análise demonstrando que a imunidade de quem já contraiu o vírus pode ser ainda mais prolongada. E o jornal americano The New York Times publicou ainda os resultados de uma terceira pesquisa, que corrobora essas evidências e adiciona outro fator importante: infectados com vacina tomada ficam ainda mais resistentes. Um estudo na Indonésia mostrou que a Coronavac funciona muito bem quando aplicada em larga escala na população. Isso depois do estudo da Agência de Saúde Pública da Inglaterra, que comprovou a eficácia das vacinas da Pfizer e AstraZeneca contra a variante indiana. Os resultados apontam que a vacina tem uma eficácia geral de 76% na prevenção de casos sintomáticos de Covid. Mas só para complicar, tudo é relativo. Até porque o que não faltam são exemplos de reinfecção. E para quem já teve Covid com sintomas muito leves ou sem sintoma nenhum, uma reinfecção pode ser bem diferente. É o que revela um estudo da Fiocruz em parceria com o Instituto DOR e a Universidade Federal do Rio de Janeiro. E se o corpo desenvolve defesas por pelo menos um ano, como apontam esses estudos, por que há tantos casos de reinfecção? O que dizem esses estudos e de que forma as variantes prejudicam essa imunidade prolongada identificada pelas pesquisas? E até que ponto os exames hoje disponíveis permitem identificar o grau de imunidade que uma pessoa tem contra o vírus? Esses são os temas do Ao Ponto desta segunda-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com a presidente do Instituto Questão de Ciência, a microbiologista Natália Pasternak. Fique com a gente. Natália Pasternak, o New York Times revelou 2 pesquisas, que tratam de um dos temas que talvez seja dos mais complexos de toda a pandemia, que é a duração e a efetividade dos anticorpos que são produzidos por quem já pegou Covid e como eles se comparam com os anticorpos produzidos por quem é vacinado contra a Covid. O que esses estudos demonstram? É isso aí, Maltic, são estudos muito bem conduzidos e que começam a dar uma resposta para a gente sobre aquela pergunta que não quer calar. Vai ter que vacinar todo ano? Quanto tempo a resposta vai durar? Quem já teve Covid vai pegar de novo? E as respostas que esses estudos trazem, elas são muito promissoras, porque elas sugerem fortemente que a gente pode ter uma resposta duradoura, quem já teve Covid, e principalmente quem já teve Covid e é vacinado, talvez até uma resposta que dure para a vida inteira, sem nunca mais precisar de um reforço. Então, são estudos muito bem feitos e que começam a responder essas angústias. O primeiro deles é um estudo que saiu na revista Nature essa semana, e ele examinou a medula óssea de alguns pacientes, amostras de medula, para ver células de memória. A gente tem falado aqui desde o começo da pandemia sobre a diferença entre os anticorpos que são produzidos ali quando a gente tem aquele primeiro contato com o vírus, e daí eles ficam um tempo circulando no sangue, depois eles vão decaindo, e isso é normal, e a formação de células de memória, que são aquelas células que não ficam soltando anticorpo no sangue toda hora, mas elas ficam quietas, elas ficam dormentes, a gente chama de quiescentes. Então elas ficam quiescentes e elas podem ser ativadas quando o vírus aparece de novo. Aí sim, elas começam a se diferenciar em células que secretam anticorpos, e isso é muito rápido. Então uma segunda resposta, quando a gente encontra o vírus pela segunda vez, ou quando a gente é vacinado, é a mesma coisa,
a gente já está pronto, já tem essas células de memória prontas, elas estão quietas ali, quiescentes, mas elas estão prontas. E quando o vírus chega, elas começam rapidamente a se diferenciar e secretar anticorpos de novo no sangue. Então daí a gente enxerga de novo aquela alta de anticorpos no sangue e depois eles vão decair de novo. E isso era uma dúvida que a gente tinha. Será que a gente forma células de memória duradouras para essa doença? Esse trabalho da Nature mostrou que sim. A gente forma. Eles examinaram algumas pessoas que já tinham tido a doença e, em vez de coletar só sangue, eles viram no sangue os anticorpos decaíram, mostrando tudo que a gente já sabia, mas quando eles tiraram amostras da medula e procuraram por células de memória, eles acharam células de memória e essas células estavam ali prontas realmente para secretar mais anticorpos quando for necessário. Essas células são células de longa duração, então isso é um bom indicativo de que a gente forma a memória para essa doença e que essa memória pode durar bastante. Natália, essa imunidade desenvolvida por quem já teve contato com o vírus tem a ver com a intensidade dos sintomas? Quer dizer, quem teve sintomas mais graves, teoricamente teria uma resposta imune melhor, enquanto quem ficou assintomático ou teve sintomas leves teria uma imunidade menor, ou isso não tem nada a ver? Pode ter a ver, Carol. Nesse estudo, inclusive, teve 4 pessoas que eles examinaram que eles não detectaram essas células de memória. Então, pode ser que essas pessoas, elas tiveram Covid, mas elas não desenvolveram uma resposta tão robusta e daí não formou uma grande quantidade de células de memória. Eu realmente achei que o meu corpo fosse me preparar, que mesmo que eu tivesse a segunda vez, ia ser de uma forma muito mais branda. Mas a volta não foi suave. Foi muito pior do que a primeira, muito pior. Então, isso é um indicativo, inclusive, do quão é importante as pessoas se vacinarem, mesmo quem já teve Covid, porque pode ser que tenha a ver com a intensidade da doença, pode ser uma característica pessoal, mas o fato é que nem todo mundo vai formar essa resposta tão robusta e células de memória. Então, vai ter que vacinar todo mundo de qualquer jeito. E aí tem outra questão que é a natureza do vírus que a pessoa está recebendo, né? No caso, por exemplo, de uma reinfecção. E tem esse cruzamento das diferentes cepas. Então, uma pessoa foi infectada em 2020 por uma cepa. Aí ela é reinfectada por uma outra indiana, brasileira, seja qual for. Como é que os estudos indicam? A pessoa está protegida ou não está? Olha só que legal, Maltic. Esse é justamente o tema do segundo estudo que saiu, que é do Instituto Rockefeller, liderado pela equipe do professor Michel Rosenzweig. E esse estudo, eles mostraram a maturação das células de memória, porque as células de memória, elas continuam se especializando. Cada vez que a gente tem contato de novo com o vírus, elas se especializam mais, elas vão melhorando, maturando mesmo a afinidade que elas têm por aquele antígeno, por aquele vírus. E esse estudo do professor Rosenzweig, eles descobriram que pessoas que já tiveram a doença e depois são vacinadas, elas têm uma resposta muito robusta, com formação de células de memória, e essas células de memória adquirem maior afinidade, inclusive pelas variantes. Então, olha só que divertido, quem teve a doença e foi vacinado, teve uma resposta não só muito robusta, com uma boa produção de células de memória, mas com células de memória capazes de reconhecer as diversas variantes, ao contrário de quem só tomou a vacina, mas nunca esteve doente, que daí já não teve uma capacidade tão boa de reconhecer as variantes. Então, talvez as pessoas só com a vacina precisem de um reforço daqui a alguns anos, isso tudo ainda vai ter que ser estudado, mas quem teve a doença e
se vacinou foi quem teve a melhor resposta, uma resposta forte, com uma grande quantidade de anticorpos neutralizantes, aqueles que impedem que o vírus infecte a célula, e com uma capacidade muito boa de reconhecer diversas variantes. Agora, Natália, tudo isso é relativo, né? Porque, por exemplo, uma pessoa assintomática que recebeu, por exemplo, uma vacina com uma efetividade ou uma eficácia menor, ela pode ter uma resposta imune diferente de uma pessoa mais jovem que recebeu talvez uma vacina da Pfizer, que teve um caso mais grave da primeira vez. Tudo isso entra nessa conta, né? Entra na conta, Maltic, por isso que é importante a gente tratar essas questões como questões populacionais. A gente sabe que a resposta individual, ela vai variar muito de uma pessoa para outra, mas daí as estratégias de vacinação têm que levar em conta populações. Então, por exemplo, como é que a gente poderia identificar rapidamente no meio de um programa de vacinação quem teve a doença e quem teve a doença como uma forma mais grave, que de repente deu uma resposta imune melhor e poderia então estar protegido com uma dose só da vacina? É prático isso? Ou é melhor a gente padronizar, todo mundo recebe 2 doses e daqui a alguns anos, se for necessário, recebe mais uma dose de reforço? A gente precisa trabalhar com padronizações. Então, essas informações, elas são muito úteis para a gente entender como é a resposta imune da doença, mas elas não vão poder ser usadas de uma forma prática para dizer, olha, quem teve é uma dose só, quem não teve são 2, quem teve forma grave precisa, quem não teve não precisa. Isso ia virar uma zona. Agora, Natália, se a infecção por Covid gera uma imunidade duradoura, que a gente sabe que pode ser potencializada pela vacina, já dá para saber se de fato a gente vai ter que ficar tomando vacina contra a Covid todo ano, como é a vacina contra a gripe, ou essa imunidade da vacina ou da infecção realmente vai ser mais prolongada? É cedo para saber? O que a gente pode dizer sobre isso? A gente pode dizer que tudo indica que vai ser prolongada, mas não dá para bater o martelo. Por quê? A gente não sabe quantas variantes mais vão surgir, se alguma dessas variantes realmente vai escapar de vacina. As farmacêuticas Pfizer e BioNTech divulgaram dados atualizados sobre a vacina delas contra a Covid e resultados preliminares mostraram eficácia de 100% contra uma variante sul-africana. E isso, segundo especialistas, é uma indicação de que a vacina protege adequadamente contra outras cepas do vírus. O que acontece com a gripe é justamente a presença de mutações todos os anos que acabam fazer surgir linhagens que a gente ainda não tem defesas e a gente precisa incluir essas linhagens na vacina e vacinar todo mundo anualmente. Então a vacina da gripe, ela muda todo ano, a gente vai incluindo as linhagens de maior circulação, às vezes a gente erra nessas predições, mas a ideia é essa, que a gente tente cobrir as linhagens de maior circulação naquele ano. Então a vacina da gripe ela sempre pode ser adaptada. Se isso vai ser necessário para a Covid, está ficando cada vez menos provável. A gente tem cada vez mais estudos como esses que indicam que isso não vai ser necessário, mas não dá para bater o martelo. A gente vai precisar continuar acompanhando essas pessoas para ter essa certeza. Por enquanto, esses estudos que foram feitos, e mesmo esse que olhou a presença de células de memória, foi feito em pessoas que tiveram a doença há 1 ano. E esse é mais ou menos o espaço de tempo que a gente tem para trabalhar. A gente está com 1 ano e 3 meses de pandemia. Essas pessoas vão precisar ser reavaliadas daqui a 2 anos, 3 anos, 5 anos. E daí a gente vai ver, poxa, as células de memória ainda estão lá e ainda estão ativas, então de repente a gente não precisa de reforço, ou precisa de reforço de 10 em 10 anos, como a gente faz para vacina de tétano. Isso tudo a gente só vai saber com o tempo. Agora, Natália, tem uma pergunta que todo mundo que já teve Covid se faz e divide com os amigos, e isso tudo vira roda de debate. Ah, eu tenho imunidade, eu não tenho. Eu fiz o exame de sangue que mostrou que eu tenho IgG. Ah, mas eu tomei vacina, eu fiz o exame e não tenho nada. A própria CPI tratou do caso do ex-presidente José Sarney, que com mais de 90 anos tomou 2 doses e não teria anticorpos em exame de sangue. Tem como aferir isso na prática?
Não tem, Maltic. É exatamente isso que a gente sempre falou e que esses estudos agora vêm corroborar. A gente não tem como medir num exame de sangue simples se a pessoa tem células de memória, por exemplo. A gente só consegue ver se ela tem o IgG. Mas o IgG aparece depois de uma infecção aguda e depois ele vai decaindo. Então, como que a gente vai ter certeza que a pessoa não fez células de memória? A gente teria que fazer o que esse estudo fez, fazer uma coleta de medula óssea para ver se a pessoa tem ali as células de memória. Isso não são coisas triviais, não é um exame de sangue. Então, não dá para medir isso de uma maneira rotineira. E não detectar o IgG no sangue não quer dizer que aquela pessoa não produziu uma resposta imune que não está ali cheia de células de memória prontas para reagir quando o vírus chegar. Outro aspecto importante, Maltic, é que a gente está falando muito aqui de anticorpos e células de memória que secretam anticorpos, porque foi isso que foi medido nesses trabalhos. Mas anticorpos não são a única resposta do sistema imune, eles são uma parte da nossa resposta. A gente tem outra resposta imune, que é a resposta celular de linfócitos T, e que também tem se mostrado tão importante, se não até mais importante para essa doença do que a resposta de anticorpos. E linfócitos T a gente também não mede num exame de sangue comum. Então é simplificar demais a pessoa fazer um exame de sangue que vai medir anticorpos do tipo IgG, um tipo só de anticorpo, sendo que anticorpo já é só uma parte da resposta, e achar que aquilo dá um panorama geral. Não dá um panorama, é um recorte pequeno e pode acabar levando as pessoas a ficarem preocupadas por nada, achando, não funcionou, porque a vacina não funcionou para mim, não fiz anticorpos. Não, a gente não sabe, a gente não tem como dizer se aquela pessoa não produziu células de memória, se ela não produziu linfócitos T, a gente não tem como dizer só com esse exame de sangue, essa pessoa não está protegida. Então, não é um exame que que pode dar essa resposta individual. Outra coisa importante para se dizer é que as vacinas, elas não vão funcionar da mesma maneira para todos os grupos etários. Então, tem vacina que vai funcionar melhor em criança, tem vacina que vai funcionar melhor em idoso, tem vacina que vai funcionar em todo mundo. Isso tudo a gente vai descobrindo à medida que a gente usa essas vacinas, porque essas populações muito específicas não foram incluídas nos testes clínicos. Então, é normal que algumas vacinas, por exemplo, funcionem pior em idosos. E daí o que a gente faz? A gente adapta, ou a gente dá mais uma dose para dar mais um reforço e o sistema imune então dá aquela acordada, fazer mais anticorpos, maturar melhor os anticorpos, ou a gente dá para os idosos uma outra vacina que a gente sabe que funciona melhor neles, porque as vacinas têm essas diferenças. Então tudo isso são coisas que a gente vai adaptando quando a gente está no que a gente chama de fase 4, que são as vacinas que já estão sendo utilizadas, já estão sendo comercializadas e dão para a gente essa resposta de como que a vacina e a doença estão se comportando no mundo real. Pois é, essa questão da vacinação dos idosos gerou muitas dúvidas na semana passada, né, quando saíram alguns dados sobre a eficácia da Coronavac, mostrando que ela vai diminuindo com a idade. Já dá para a gente saber se vai haver necessidade realmente de uma dose de reforço ou de aplicar uma outra vacina nessa população mais idosa que se vacinou no começo da campanha de imunização? Carol, para ter essa resposta é importante a gente esperar sair o estudo completo. O estudo que saiu do professor Júlio Croda, do grupo dele, e que mostrou que realmente tem um decaimento da resposta imune com a idade a partir dos 80 anos, então os nossos idosos acima de 80 anos tiveram uma resposta pior com a vacinação comparado com as outras idades, mas esse estudo, por enquanto, ele mostrou os dados só para infecção, só para sintomas. Então, esses idosos de 80 anos, eles tiveram uma resposta pior, mas para sintomas, para agravamento da doença, hospitalização e morte, que é o mais importante, a gente ainda não tem os resultados. O professor Júlio falou que em 2 semanas vai ter esses resultados para mostrar, e daí a partir desses resultados, então, completos, é que se pode mudar uma política pública e falar, olha, realmente, então, vamos dar mais
mais uma dose para os idosos acima de 80, ou para esses idosos acima de 80 vamos dar outra vacina, porque essa não se mostrou tão boa, e isso é normal, não quer dizer que é uma vacina ruim. Isso é normal para alguns tipos de tecnologia, de vacinas, às vezes elas não funcionam tão bem em pessoas idosas, mas se ela estiver funcionando muito bem para prevenir hospitalização e morte, isso quer dizer simplesmente que para prevenir sintomas nos idosos, ela já não está tão boa, mas ela continua prevenindo hospitalização e morte. Isso é muito bom, isso é o mais importante. Então tudo isso ainda precisa desses resultados completos. A orientação do Ministério da Saúde para esta primeira remessa foi para vacinar 4 grupos: grávidas, mães que acabaram de dar à luz, pessoas com deficiência permanente e também pessoas com comorbidades. Mas os estados são livres para definir as prioridades. Bom, Natália, a gente repara que até existem algumas recomendações que dariam um uso mais racional das vacinas, de acordo com a sua efetividade e a segurança em determinados grupos populacionais, como é o caso dos idosos e das gestantes. Mas na sua avaliação, a execução disso está sendo bem planejada para que, de fato, uma vacina mais recomendada para um ou outro grupo chegue de maneira correta na ponta? Olha, Maltic, por enquanto ainda não vi nenhum planejamento desse tipo, espero que venha, porque precisa acontecer, a gente precisa otimizar as vacinas de acordo com o que a gente já sabe. A vacina da Pfizer, por exemplo, até agora é a única que pode ser dada para crianças, adolescentes, na verdade, de 12 a 16 anos, e estão testando para crianças menores, a Moderna também está testando para crianças menores, mas por enquanto a Pfizer é a única vacina para essa faixa etária. É uma faixa etária importante também para ser contemplada. Então, se a gente vai receber Pfizer, deveria já se pensar, a gente vai vacinar essa faixa etária, a gente vai reservar doses da Pfizer ou da AstraZeneca para os idosos maiores de 80 e deixar a Coronavac para a população mais jovem, onde ela parece funcionar bem melhor. Então, tudo isso precisa de um planejamento e que não tem sido feito. Veja que mesmo as doses da Pfizer que chegaram até agora, elas poderiam e deveriam ter sido reservadas para a população gestante, por exemplo, onde existe uma desconfiança mínima em relação à vacina da AstraZeneca, que pode, de repente, ter alguma relação com o desenvolvimento de tromboses, e a população de gestantes é uma população de risco. Até que isso seja realmente deliberado, eu nem acredito que o risco é realmente tão real assim, mas existe uma preocupação da população com isso, e as vacinas da Pfizer poderiam ter sido direcionadas para atender esse grupo, e daí não gerar uma preocupação, não gerar essa polemização em cima da vacina da AstraZeneca, será que é boa ou não é boa para gestantes. Então tudo isso requer um planejamento e que a gente infelizmente não tem visto no Programa Nacional de Imunizações. Mesmo com a questão da distribuição por comorbidades, das classes de trabalhadores que têm sido contempladas, isso tudo ainda está muito bagunçado. A minha própria classe, por exemplo, foi contemplada, de biólogos, foi contemplada já para se vacinar, sendo que isso não faz sentido simplesmente por ser biólogo. Eu sou bióloga, mas não estou indo ao laboratório, eu estou trabalhando em casa, portanto eu não preciso me vacinar agora, enquanto tem gestantes que realmente precisam dessa vacina muito mais do que eu. Então realmente está faltando um planejamento mais adequado para que a gente tenha o melhor aproveitamento dessas doses, por enquanto tão escassas, de vacina que a gente tem. Natália Pasternak, muito obrigada pela participação mais uma vez, bom trabalho para você. Muito obrigado, Natália, uma ótima semana. Obrigada a vocês, Carol, Maltic, sempre um prazer. Esse foi o Ponto de Hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção foi do João Pedro Fragoso e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.